Olá, pessoal aí do Quinto Elemento. Hoje eu detesto falar para a câmera, vocês vão perceber. Não me sinto à vontade de ficar falando para a câmera direto, assim, é uma coisa ridícula, uma coisa para jovens, e eu não sou mais jovem, eu já sou um ancião e eu não gosto de ficar olhando para a câmera. Então eu vou, enfim, nesse novo formato agora a gente tem filmagem e a gente tem que falar sobre o tema da semana. E o tema da semana foi, o que era mesmo? Um ancião. A estreia de Mercenários 4. Puta tema, hein? Muito chato! Mas a gente gosta de se enfiar em confusões. E como o tema é Mercenários 4, tinha que fazer, me botaram aqui pra fazer esse minicast. O que eu resolvi fazer? Eu vou falar sobre os filmes de alguns dos personagens, dos atores que vão interpretar esse Mercenários 4. Ainda bem, porque se fosse o 3 seria impossível, porque parece que todos os caras de filmes de ação participaram. Nesse, pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei, não tinha muito. Aí eu escolhi os que eu acho que podem nos oferecer alguma coisa. Foram 4, então é o Sylvester Stallone, que é o protagonista, né, o principal, o Dolph Lundgren, o Jason Statham e o Andy Garcia, que acho que vai estrear nesse filme. Então, assim, eu vou indicar alguns filmes deles para vocês. Espero que isso seja interessante, que vocês gostem, que vocês, caso não tenham assistido, assistam e se divirtam, ou chorem, ou me xinguem, enfim. E caso tenham assistido, assistam de novo ou não, ou desconsiderem. Vamos lá. Vamos nessa! Vou começar pela ordem de importância no meu coração. O que é o menos importante é o Jason Statham, que é de uma nova geração aí. O primeiro filme que ele fez foi os Jogos Trapaças e Dois Canos Fumegantes, direção do Guy Ritchie. E depois ele fez também eu acho que ele fez, agora eu devia ter pesquisado melhor, enfim. Mas eu vou indicar o Snatch, Porcos e Diamantes, que é uma história bem divertida, né, que gira em torno de um roubo de um grande diamante e várias histórias que vão se cruzando. Tem o Brad Pitt atuando no filme, tem o Benício Del Toro, tem um cachorro ótimo, é muito divertido a participação dele. É um filme bem interessante, vale a pena assistir. Eu falei do Brad Pitt? Falei, né? Um ancião. O Brad Pitt faz um cigano, lutador de rua. Então é legal, bem bacana. Ele mexe no sotaque dele, faz um sotaque meio cigano. Dizem que ele estudou os ciganos ali pra poder chegar nesse sotaque. A gente vai se dando bem, né? É simplesmente cigano. Mas acabou saindo interessante, ele faz um personagem bacana. O Brad Pitt é interessante que ele não tem medo de se arriscar em papéis que não são bonitinhos e meigos, enfim. Acho que vale a pena. Aí depois o Dolph Lundgren, vou falar do Dolph Lundgren. O primeiro filme que eu vou indicar é Rocky 4, que talvez seja o maior filme da história recente do cinema. Mentira. E o Rocky 4, enfim, pra quem não conhece, nunca assistiu, na sequência dos Rocky, né, que conta a história do garanhão italiano Rocky Balboa, que sai lá da pequena cidade da Filadélfia para conquistar o mundo, né? O primeiro filme e o segundo filme com uma carga dramática muito intensa. O segundo menos, mas o primeiro, sobretudo, que é o roteiro do Stallone e a direção do John Avildsen, né? Já falando, juntando os dois, né? O Stallone e o ancião, Dolph Lundgren. O roteiro do primeiro, que não tem o Dolph Lundgren. O roteiro do Stallone é baseado num boxeador, é muito interessante. E aí a franquia dá muito certo, né? Eles fazem o segundo filme, que aí o Rocky vence a luta. No terceiro filme ele luta contra o BA, o Mr. T. No filme ele se chama Globerland, o ator é um negão forte pra Dedéu. E é um baita filme também, um filme bem legal. Quando você é mais jovem, você prefere esses filmes que tem mais ação, né, do que os filmes que tem mais carga dramática. E eu era apaixonado pelo 3 e pelo 4. E o 4, que é o filme que tem toda aquela temática Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética. O Dolph Lundgren é o Drago, que é treinado da forma mais tecnológica possível, né? E o Rocky não, o Rocky ele vai fazer o oposto, ele vai pro treinamento mais raiz possível, né? Então ele vai levantar tronco, ele vai correr na neve, enquanto isso o cara tá lá no medir batimento cardíaco, força. Então traz bem essa temática, né? Um filme pop, não dá pra esperar grandes
reflexões. Mas é um filme bem interessante, que tem uma carga aí, até porque o Apollo morre, é uma das coisas mais tristes do cinema também. E o outro filme que eu vou indicar do Dolph Lundgren é O Massacre no Bairro Japonês, que é um filme que ele faz com o Brandon Lee, aquele ator que morreu depois quando fez o Curvo, né? E é bem legal esse filme, uma trama envolvendo a Yakuza, que eu vou indicar um outro filme também, que tem Yakuza no coisa, mas se passa lá em Chinatown, né? Isso tudo eu tô puxando pela minha memória, né? Um ancião, porque além do que, não dá tempo de estudar tudo, porque eu tenho 2 empregos, né? Eu sou o pai do Chris. E agora eu vou para as indicações um pouquinho mais bacanas, que eu acho, que é do Andy Garcia e do Stallone, né? Embora bacanas naquela, né? O Stallone tem umas pegadinhas. Mas o Andy Garcia tem 2 filmes que são muito legais, muito bacanas. Eu acho que talvez esses sejam os que as pessoas aí que nos assistem, mais provável que não tenham assistido. O primeiro é o Chuva Negra, que é ele e o Michael Douglas. É um baita de um filme, assim, um filme também que tem uma baita de uma trama. São 2 policiais que têm que levar um criminoso japonês, da Yakuza. Esse criminoso foge, eles vão lá pro Japão, atrás do cara. Uma baita de uma trama, um filme bem interessante. Tem a atriz que eu fiquei de pesquisar o nome dela, que eu tinha me esquecido, que é a mesma atriz que faz o Indiana Jones e o Templo da Perdição. É uma mulher lindíssima, estonteante, mas esqueci o nome dela. Acho que é Kate Capshaw. Acertou, miserável. O outro filme chama-se Things to Do in Denver When You're Dead. Coisas para se fazer em Denver quando você está morto. É um filme muito bacana. Tem um elenco, cara, premiadíssimo. Christopher Walken, Christopher Lloyd, o Eddie Garcia, Treat Williams, que era um ator bem conhecido. E a história é a seguinte, eles são contratados, o Eddie Garcia é um mafioso, um gangster, né? Não chega a ser um mafioso, e ele é contratado para executar um serviço, aí ele chama mais 3 caras ali para executar esse serviço, e esse serviço dá errado, né? Eles são de Denver, e o mafioso que contratou bota a cabeça deles a prêmio, e aí ele contrata um matador, que é aquele sujeito que ninguém conseguiu escapar dele. Então os caras já sabem que estão meio mortos, né? E aí eles vão tentar tocar a vida aí, seus últimos dias em Denver. Então é um argumento muito interessante, a história é bem bacana, bem conduzida. Tem outra mulher lindíssima, chamada Gabrielle Anwar. Tem uma cena de paquera do Andy Garcia com ela que é bem legal, então fica mais essa indicação, o filme do Andy Garcia. E aí do Stallone eu vou indicar 3 filmes. O primeiro é Stallone Cobra, não podia deixar de ser, que tem uma cena clássica. Ficou clássica por causa da nossa dublagem, que é maravilhosa, tá? Diga-se de passagem. Essa coisa metida besta de dizer, eu não assisto filme dublado, é uma puta de coisa de pernóstico bobo alegre. Reflita um segundo sobre o que você está falando. Porque tem filme muito bem dublado e a dublagem brasileira é sensacional. Você é uma doença. E eu sou a cura. Volta! É incrível a capacidade de entrega que eles têm para oferecer um bom produto, para dar àqueles que não têm condição, não conseguem acompanhar com a leitura, ou porque não são analfabetos, ou porque realmente têm dificuldade. Então é muito bom a nossa dublagem. E nesse filme do Stallone Cobra, que é um filme também... Dentro dessa faixa, nós estamos falando de atores essencialmente de filmes de ação, né? Eu não pesquisei muito a fundo outros tipos de filmes. O Andy Garcia, sobretudo, tem o Poderoso Chefão 3, tem outros filmes que ele faz meio que um galã, Confissões de um Sedutor, enfim. O Dolph Lundgren também é quase que toda a carreira feita em cima de filmes de ação. O Jason Statham, eu conheço pouco o filme dele, mas acredito que seja só isso. E o Stallone, que tem uma carreira mais extensa, o Stallone um pouco mais de filmes, mas também pairando quase sempre a mesma linha da ação. E o filme do Cobra também é isso, tem muita coisa da vingança, ele trabalha num coisa, se eu não me engano, morre, tem alguém da família dele, ou colega de trabalho, eu não me lembro bem, porque também é um filme que eu assisti faz muito tempo, que ficou muito famoso na época por causa da censura, achava que tinha muito palavrão, enfim. E aí quando chegou pra nossa dublagem, tem uma fala dele, que eu não lembro como é que é em inglês agora, só que a tradução é sensacional. Ele tá numa espécie de loja de conveniência que tá sendo assaltado, o bandidão apavorando todo mundo, e ele chega com aquela onipresença, assim, aquela serenidade, como se estivesse chegando, sei lá, num jantar com a família. E aí começa a ter aquele diálogo bem de filme americano, e uma hora o cara fala alguma coisa e ele responde assim, você é um cocô. Eu odeio
Você é um imaturo. Você é um cocô. É muito bom. Stallone cobra, indicação, vale a pena. É filme de ação, pra quem gosta de ação. Isso tudo é ação, né? Tô falando só de filme de ação. O segundo filme, Falcão, o campeão dos campeões. Tô falando desse filme só por o sentimento de nostalgia. Foi um filme que eu acho que ele é de 87, 88. Eu tinha 12 anos, 11 anos. Aí ferrou, né? Aí você me tira da concentração. Eu tava no meio da coisa aqui. Viu? É assim, a vida do profissional de mídia. É tudo atrapalha. Chato pra cá! É muito chato! E tem que morrer! Tem que morrer, filha de Ah, então o filme é o Falcão, campeão dos campeões. Ele é de 87, 88, eu tinha 12, 11 anos, então eu tenho uma carga sentimental muito grande com ele, que é a história de ele é um caminhoneiro, lutador de braço de ferro. E aí ele quer se reaproximar do filho, que vive com o avô, é um avô meio metido. Aliás, acho que a mãe tenta aproximar ele do filho, a mãe acaba morrendo, e o avô, aquele avô bem vilão americano, tenta fazer de tudo para pegar o neto, para fugir com o neto, não deixar o Stallone ver o menino. E o menino no começo também não gosta do Stallone. O Stallone, se eu não me engano, ele sequestra o menino, alguma coisa assim. E aí ele acompanha o Stallone nos campeonatos de queda de braço. E é muito legal a história toda, como vai correndo. Inclusive eu comprei o boné, devia ter trazido até o boné do filme que o Stallone usa, o campeão dos campeões. E a última, para encerrar este programa, estética anos 80, aquelas músicas bem o rock dos anos 80, né? Coisa meio Bon Jovi de ser. O Demolidor, do Stallone, que é um filme futurista, né? Que se passa lá em 2030, alguma coisa assim. Stallone e Wesley Snipes. Wesley Snipes faz um vilão que o Stallone persegue e eles vão para um prédio abandonado. Nesse prédio abandonado, Wesley Snipes, enfim, ele explode um ônibus cheio de criança. O Stallone é condenado junto com ele à tal da pena por criogenia. Então os dois vão para ficarem congelados, né? Passa-se o tempo, o mundo evolui, né? Evolui. É mais ou menos o que a gente vê aqui. O filme ele tem muita semelhança com o que a gente está passando e vivendo hoje. Os roteiristas, o pessoal que criou o filme foi muito feliz em captar o mal dessa geração que não pode falar nada que ofende. Então a Nova Los Angeles, ela é governada por um cara desses, por um woke da vida, que é um cara que não pode falar palavrão, tudo dá multa, as pessoas fingem que são felizes, mas por trás disso tem sempre aquilo, né? O poder, é o poder concentrado na mão de poucos e o resto vivendo como robô, né? Como gado, enfim, como qualquer coisa, absolutamente sem nenhuma dignidade, sem nada. Tá tendo algumas divergências na política local, o chefão resolve ressuscitar o Wesley Snipes, que toca o terror na cidade. E aí a polícia daquele tempo não tem mais meio de ação para lidar com um cara desse, que é dessa época. Então o cara sabe mexer em arma, os policiais não usam mais armas, enfim. A polícia decide descongelar o Stallone. E aí vem aquele choque entre a polícia desse tempo nosso com a polícia daquele tempo. Todos ficam muito chocados com ele, não sei, aquelas coisas, mas ele acaba resolvendo o problema. Então é a última dica do dia deste minicast. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa piorar, o que a gente precisa deixar de lado, o que a gente não precisa. Enfim, se a gente precisa fazer esse programa comendo uma manga, deem sugestões, tá bom? Muito obrigado, espero vê-los novamente numa próxima.